Oi, boa noite, oi, boa noite, oi, boa noite, oi, boa noite. Imitei o ligatei. Eu tô um pouco feliz, você não percebeu? Mas enfim, bora pra palavra de Deus. Atos 18, versículo 9 e 10 é o foco de hoje. Meio que eu tô há um tempinho com essa palavra passando na minha cabeça, porque toda hora que eu abro essa Bíblia aqui, essa lindeza, só aparece Atos 18, versículo 9 e 10. Só aparece esse versículo. Então, bora gravar disso. Ai. Bom, o versículo diz o seguinte: Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te calhes, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ai, ai. Bom, Paulo estava se preparando para sair de um local, se não tenho certeza. Enfim, basicamente, Paulo ele estava em onde que é? Ele estava em Coríntios. Paulo estava em Coríntios e ele tinha acabado de ser negado por um monte de pessoas que não acreditaram no evangelho que Paulo pregou de Jesus, nem na ressurreição, se não me engano. E nisso, começaram a gritar um monte de blasfêmia e xingamentos. E Paulo anteriormente respondeu isso daqui: Quebrou vossa cabeça o vosso sangue. Eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Ou seja, ele ia sair de Coríntios para ir em outro local. Ou ele ia sair, ia sair de lá para ir onde tem gentios em Coríntios. Não sei. Mas ele ia sair. Só que nisso Jesus disse o seguinte: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Isso porque muitas pessoas tinham crido. Essa palavra veio pra mim num dia em que eu tava meio com medo de falar alguma coisa com uma pessoa que eu precisava falar. E quando eu fui falar, não foi tão ruim como eu pensei que seria. Realmente não é tão ruim. Tipo, talvez o que Deus quer falar pra você nesse vídeo é: não tenha medo, vá em frente. Às vezes te refere não só a falar, mas a você seguir um caminho, a você fazer o que tem que fazer. Então, não temas. É como diz aqui: não temas, pelo contrário, fala e não te calhes, ou vai e não desista. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E eu venho reparando que eu sinto um pouco de medo quando eu penso em falar de Deus em locais muito abertos, mas não tem sentido. E eu vou melhorando isso com o tempo. Então, é. Bom, esse vai ser um vídeo sem cortes, porque eu quero começar a fazer esse estilo de vídeo, pra me acostumando mais. Eu tô falando bem melhor do que, tipo assim, se comparado com os primeiros vídeos que eu fiz mostrando meu rosto, eu tô falando muito melhor do que antes, velho. Tô muito feliz, isso é muito legal. Enfim. Então, a palavra que o Senhor tem pra você hoje é essa: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, talvez o que Deus quer falar pra você hoje é: se você está com medo, se você realmente está com medo de ir, vai lá, fala. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Tem até uma história que é de Gideão, se não me engano. É Gideão. Em que Deus responde o seguinte: Gideão estava com medo de ir pra guerra com 300 homens contra uns mais de 100 mil, eu diria, de pessoas. 300 contra 100 mil. E Deus fala o seguinte: se ainda temes atacar, desce com o seu moço puro ao arraial e ouça o que dizem. E fortalecido, vá adiante dos filisteus. Não, é dos amonitas, se não me engano. Dos filisteus, não lembro.
e fortalecido o seu coração, se entregarei nas tuas mãos. Tá, mano, isso mostra o quanto que Deus é atencioso. Deus literalmente, ele falou o seguinte: se ainda teme atacar, vá até o arraial. Ou seja, ele sabe quando temos medo, ele sabe que somos pó, pois ele lembra que somos pá. Não, ele lembra que somos pó. Ele ia falar pá, mas pá é de coveiro, que tira pó. Coveiro tira pó. Enfim, essa é a palavra de hoje. Como vocês podem ver, eu tô atirando pro muro, porque não tem, aqui tem um muro aqui na frente. Tô atirando pro muro, porque no fim tô atirando pro motorista. Como vocês podem ver, eu sou um pouco fora de contexto quando eu tô feliz. Eu fiquei um pouco fora de contexto. Mas a palavra é isso, então. Não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Eu tô falando, motoqueiro. Então, tchau. Até o próximo.